Ai, 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 Thiago, você é muito Lloyd. Fala, irmão, fala, desabafa. Família, por que eu tô rindo assim? Eu, sei lá, posso fazer aqui qualquer tipo de careta, cara feia. É tipo, quando o meu belo rosto incomoda mais do que as coisas que eu falo. Basicamente é isso. Pega essa visão aqui, família. Já comentei com vocês que eu criei esse canal junto com meu primo Felipe, dia 5 de outubro de 2020. E eu acho que por esse motivo, eu vou destacar aqui um comentário e a conta não fecha. Não tem como fechar a conta. Porque o amigo, mas ele me deu uma responsabilidade. Ele me deu tanto poder nas minhas mãos que eu lembrei até o tio do Homem-Aranha. Tá ligado? Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Que isso? Bom dia, tá, família? No momento que eu estou gravando esse vídeo, 1h37 da manhã, bom dia, um excelente domingão, um dia abençoado para todos nós. Vê se a conta vai fechar. Lembra bem, eu criei esse canal no dia 5 de outubro de 2020. 20. Então você lembra a galera que passou pelo Vasco. 20. Ribamar, Neto Borges. Lembra do Carlinhos? Falava que jogava muito? Eu jogo muito. Nossa senhora, lembra dessa galera? Olha só o comentário do amigo. Thiago, você é um dos torcedores e programas que mais determinou saída de jogadores que hoje estão bem nos novos clubes e são destaques e valorizados. Se ligou? É quando o meu belo rosto irrita mais do que as coisas que eu falo. Meu amigo, não dá pra ver seu nome ali direito, né? No perfil. Você entende que a conta não fecha. Eu criei esse canal aqui em 2020, 5 de outubro. Olha a galera que passou pelo Vasco nesse período de 20 até aqui. Que jogador valorizou? Que jogador saiu do Vasco e rendeu em outro lugar, meu amigo? 20 foi Ribamar, Neto Borges, Carlinhos. 21 também só passou pelo Vasco Reza Braba. Ou você não lembra que o Vasco permaneceu numa Série B? Morato, Marquinhos Gabriel. Lembra dessa galera? Aí 22 foi ali, Batalha de Itu. Batman no gol, Yuri Lara. Mas quem? Bruno Tubarão, Alex Teixeira. Qual o nome do lateral mesmo? Edmar. É Edmar mesmo? Não lembro, não. Edmar. Edmar, né? Posso botar aqui na edição, tô lembrando, aquele lateral esquerdo. Ele não toca nele não, Figueiredo, toca nele não. Edmar mesmo. E aí chega 23. 24, 25. Então, assim, cara, jogadores que eu lembro, e eu não tenho essa responsabilidade, ou não lembro de ter falado tanto assim. O Cano, que acabou rendendo no rival, e aí eu acho que era unânime, a galera que pegava no pé do Cano. Eu colocava na conta do time, que o time não criava pro Cano, porque quando criava ele marcava, ele cravava. Peck, eu não peguei no pé em 23, né? O Vasco vendeu por necessidade. 24. Então, assim, não dá pra te entender, irmão. Não deixa o meu belo rosto te incomodar, não. As coisas que eu falo tem sentido. Você sabe que tem. Você sabe que tem. O que você tá falando não faz sentido nenhum. Só passou jogador limitadíssimo nesse período aí. Não tem, não tem. É esses aí que eu tô falando. Peck, Cano que se destacou infelizmente no nosso rival. Fala outro que saiu no Vasco aí, saiu do Vasco e vingou em outro lugar. Cara, é muito difícil, que rendeu, que tá valorizado, que tá lismado. Nossa, não. O Vasco tá montando um bom time agora, né? Final ali do ano passado e agora. Que você pode até ver, né? Que tem aí os jogadores saindo. Já sondaram o Piton, PH, Ryan, né? Léo Jardim, se não renova, sabe? E agora? Mas tudo bem, desculpa começar o vídeo assim, família, mas esse comentário me pegou demais, cara. É que o cara não tem nada pra comentar e manda uma dessa. Mas é isso, família vascaína. Vamos falar aqui um pouco do Campeonato Carioca. O Vasco joga logo mais contra o Nova Iguaçu, 6 horas. Eu vou destacar aqui algumas situações também sobre o Verratti. O canal Atenção Vascaínos levantou, né? Um ponto importante para a galera que acha que uma parte da torcida tirou o Verratti do Vasco. Tem uma resenha aqui também do salário dele lá no Paraguai. Clubes da Série A, né, que tem interesse no Lucas Freitas. E, família, quero trazer aqui com vocês, pra gente debater sobre o jogo e o provável Vasco também, um analista, o Futebol Máximo, analisando um corte bem rápido,
as características do Johan Rojas em relação a associar, né, a jogar próximo dos companheiros, os dribles, já que hoje o Vasco me parece que não vai contar com nenhuma peça de velocidade, então essa característica do Rojas, né, para associar ali GB, Garrel, David, a gente não sabe, né, vai ser muito importante, então vale a pena a gente analisar um pouco mais aqui do Johan Rojas, que pode fazer a sua estreia contra o Nova Iguaçu no dia de hoje. Então chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral, se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, comenta, raipa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão e não esquece a parceria aqui do YouTube. Se for comprar no Mercado Livre, Shopee, Netshoes, Magalu e não quer comprar nada que o Thiagão separou por aqui, vai comprar? Só clica aqui no nosso link, para o meu link te levar para lá, você confirmar a sua compra e não vai pagar R$1 a mais por causa disso, você vai estar fortalecendo demais aqui o nosso trabalho. Família, vamos lá, falando um pouco do campeonato carioca, ontem teve 3 jogos, tá na tela. Boa Vista, 1-0 sobre o Fluminense. O Bangu, né, que está no nosso grupo, perdeu por 1-0 para o Madureira. E o Volta Redonda ganhou por 3-0 com show do Igor Catatal, que deve ser um outro jogador que o amigo falou aí, né, que passou pelo Vasco e foi valorizado por onde passou. Deve ter sido mesmo. É ele mesmo. Esqueci de comentar sobre o Igor Catatal. Mas é isso, família. A classificação do campeonato tá aí, ó. Volta Redonda, 2 jogos, 2 vitórias. O Vasco está na segunda colocação, vai jogar logo mais contra o Nova Iguaçu, que venceu, né, o Sampaio Corrêa por 3-1. Flucê tá aqui com 3 pontos, Bangu 3 pontos. Então o Vasco pode empatar, né, com o Volta Redonda. Vale a gente destacar, família, que no próximo confronto, né, que é um clássico, tá aí, ó. Flamengo não deve ter elenco principal contra o Vasco. Eu duvido muito disso, né, porque eles estão se complicando aqui na competição, vão brigar para não cair, vão pro quadrangular e vão cair, abre o olho, hein? Mas é isso, Vasco, pelo amor de Deus. Vamos lá, vamos, né, primeiro clássico já começar bem e claro, né, família, hoje a gente tem que vencer, chegar aqui a 6 pontos no Campeonato Carioca. Vamos lá, seguindo aqui a nossa resenha, tá na tela para vocês, né, a galera lá do canal, atenção vascaínos, provavelmente estava comentando sobre isso, e a página Net Vasco destacou aqui, Verratti não estava feliz com o status de reserva e críticas, diz jornalista. E assim, família, pela conversa que eu coloquei aqui no canal, no nosso último vídeo, ele trocando uma ideia com o Léo, cara, apareceu isso sim, né? Ele falando que, poxa, quando eu marco 50 gols com essa camisa, eu não sou melhor, mas quando a fase é ruim, eu não sou merda, eu sempre não sei o que, não sei o que, não sei o que. Cara, assim, Verratti, qualquer atleta precisa entender que futebol é isso, em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo. Eu fico muito tranquilo em relação a isso, porque as minhas críticas ao Verratti sempre foi na bola. Sempre foi na bola. Repito, o canal aqui tá de prova. 23, falava alguma coisa do Verratti? 24, falava alguma coisa do Verratti? Banco. 25, a partir do momento que chegou jogadores com condição de ajudar, e a gente estava observando que o ataque poderia ser mais produtivo, comecei a bater nessa tecla. Então, aí, irmão, é uma questão que, né, você tem que analisar também. Quando você tem um companheiro que está pedindo passagem, irmão, tem que aceitar. Tem que aceitar. Mas eu não vou entrar nesse debate, não, porque tem muito torcedor carente, né? Mas vocês sabem o que eu penso. Sou muito grato ao Pablo Verratti por tudo que ele fez, mas o Vasco é maior do que qualquer jogador. Se o jogador está insatisfeito com a reserva, claro que vai ter um ou outro que discorda disso, que não vê ele com essa condição, acha que ele tem que ser titular. Eu acho que ele tem que ser reserva, e muito reserva. Então, se ele está incomodado com isso, né, a apuração aqui, né, provavelmente do Chiliquento Dias. Então, né, vai seguir a vida dele. E o outro ponto que não casa, né, é que a torcida tirou o Verratti. Não faça isso, não fale isso. Tá aqui, ó. Verratti será o jogador mais bem pago do Paraguai. Tá? Não é que se Miguel, não. Que o Verratti escolheu sair. O Verratti escolheu sair. Se o Cerro Porteño não aparece, se nenhum outro clube não quer contar com os serviços do Verratti, ele ia ficar aí. Mesmo insatisfeito e mesmo com as críticas. Não ia? Não ficaria no Vasco? Então não mete essa. Verratti escolheu sair do Vasco, tá? Ele escolheu isso daí, família vascaína. Então, agora a vida que segue, máximo respeito, muita gratidão. Venho falando isso aqui com vocês. É um jogador que se colocou como um jogador importante no clube de regatas
Vasco da Gama, mas repito, ninguém está acima do Vasco, muito menos o Verratti, família vascaína. Vamos seguir a nossa resenha e falar um pouco sobre o Lucas Freitas, né? Tá na tela para vocês, ó. O Vitória tem interesse na contratação de Lucas Freitas, do Vasco, zagueiro canhoto de 24 anos, perdeu espaço no Vasco após ser adquirido junto ao Juventude. O Vitória tenta trazer o atleta por empréstimo, né? Eles confundem muito, né, família? Essa questão do Luan Freitas e do Lucas Freitas. O Luan Freitas jogou até no Juventude, apesar que o Lucas Freitas também, né? O Lucas Freitas é verdade. Mas o Vasco não pegou o Lucas Freitas do Juventude, não. Foi do Palmeiras, né? O Palmeiras emprestou ele para o Juventude e depois fez esse negócio com o Vasco aí. O Palmeiras acho que fica tipo o Lucão, né? O Vasco estava vendo uma notícia que o Vasco ainda está com um percentual do Lucão. O Palmeiras eu acho que tem 50%, o Vasco fica com 50% do Lucas Freitas, família vascaína. Cara, assim, é mais um jogador que eu fico nessa situação. Se ficar, beleza, porque até acho que é um jogador que tem margem para evoluir. Se sair, show de bola também. Agora, né, vamos ver se numa condição legal para o Vasco. Porque o Lucas Freitas saindo, o Vasco vai ter que tentar, né, um outro jogador ali. Porque hoje conta com o Robert Renan, e eu não sei se o Vasco vai conseguir a permanência desse jogador, né? Vai trabalhar nesse sentido. E você tem o Lucas Freitas, que vai jogar na função, né? Vai jogar na zaga pelo lado esquerdo, função do Robert Renan. Então o Vasco encaixou essa defesa em opções aí, né? 2 opções: Cuesta Saldívia, Robert Renan e Lucas Freitas. E vai até atuar, né, no dia de hoje. Então não sei o que o Vasco pensa sobre esse jogador e o que o Vitória pode propor para o Vasco em relação a esse atleta. Eu nem vou colocar aqui, né, para a gente debater, porque eu entendo que 95, 96, 90, 99% vão defender a saída do Lucas Freitas, família vascaína. Vamos lá, vamos seguir a nossa resenha para a gente falar e finalizar aqui o nosso vídeo comentando um pouco sobre a partida. Mas antes, deixa eu passar aqui essa análise do canal Futebol Máximo, bem rápido, sobre, né, características do Johan Rojas, de associar, de buscar, né, a troca de passes, os dribles também, né, que a gente assistiu bastante aí durante aquele processo de negociação, vem, não vem, posta foto, ninja, pá, tá na tela pra você. Esse tal desse Johan Rojas, deve ser assim que fala o nome dele? O jeito dele natural de jogar, o instinto dele com a bola no pé, é um instinto que naturalmente já é compatível com esse espaço de habilidade. Ó, se liga só nesse lance aqui, ó. Aqui ele tá dominando a bola e ele vai dar um drible comum, um drible normal. Mas por que eu acho que isso aqui não é um drible aleatório qualquer? Tipo assim, um cara que não é driblador também poderia dar esse drible, né? Mas quais são os detalhes que eu reparo que pra mim já mostra que ele provavelmente é um driblador muito bom mesmo? Se você reparar, olha, ele domina com a perna esquerda e ele pisa com a perna esquerda aqui no chão. Olho nessa perna esquerda dele. Quando ele puxa a bola, ele dá um pulinho com ela, olha, num pé só, ó. Um pulinho com a perna esquerda. Por quê? Ele já tá projetando a distância do bote do adversário que tá chegando, e se você reparar, depois desse pulinho, a bola passa numa distância do bote que é mais ou menos um pulinho pra trás. Tá ligado? Então aqui você vê que ele já mediu tudo, ele já tá com o lance todo mapeado na cabeça antes de executar o drible. Aqui ele já preveniu e esse pulinho pra trás foi essencial pra que essa bola passasse aqui e ele conseguisse continuar com o domínio. E olha o que ele faz depois, olha o instinto dele, ele chega perto do companheiro dele e busca associação, olha. Ele busca passe curto, ele toca pra receber aqui. O companheiro que acaba não devolvendo, mas perceba que ele tá com um na marcação dele, ele trava a passada pra driblar, ele atrai um segundo. Quando ele chega perto do companheiro dele, já tem um terceiro sendo atraído aqui. Esse quarto adversário tem que ficar na cobertura. Então um movimento natural do jogo dele já atrai, se você parar pra pensar, olha isso aqui. 5 pessoas, 5 é a metade do time adversário. Olha o corredor central, como tem 2 jogadores do time dele, com muito espaço pra receber essa bola, sacou? Então o instinto natural do jogo dele já é uma parada que chama a aglomeração do adversário, o famoso espaço de habilidade, e além dele ser driblador, ele busca esses toques curtos aqui. O companheiro dele que deu mole, não tocou pra ninguém e acabou perdendo a bola. Se liga, nesse caso aqui não foi nem o caso de aglomerar, mas o meu ponto é o instinto dele, sacou? O jogo dele, a técnica dele. Aqui, se você reparar, a linguagem corporal dele é como quem vai deixar a bola seguir e vai dominar naquela direção pra lá, ó, pro lado esquerdo do campo. Olha esse camisa 5 aqui como que já tá com o corpo orientado pra correr pra lá, sacou? O cara que tá mais perto dele também tá com o corpo virado pra lá. E aí, de repente, ele vai e resolve dominar vindo pra trás, e isso faz o cara que tá marcando ele ter que mudar, de repente, a trajetória, e ele ganha um espacinho. Esse aqui não é um drible espetacular, não é um drible maravilhoso e tal, mas já mostra como que ele tem a capacidade de lidar com espaço curtíssimo, olha. Olha.
parece que vai pra lá e volta de repente, sacou? Nesse lance aqui, como eu falei, não aconteceu nada demais. É mais um olhar clínico de tentar olhar detalhadamente que ele, pô, um toque na bola ele já engana. Já sabe, já imagina que vai dominar pra um lugar e domina pro outro. Nesse caso aqui, ele conseguiu um espaço pra tocar. Olha só como que o instinto natural dele de partir pra cima do drible, olha. Aqui ele passou meio trombando, meio capenga, né? Mas o instinto dele, tem um cara que ele tá no 1 contra 1, tem outro cara que chega ali e fica por perto numa cobertura, esse cara vai chegando perto pra diminuir o espaço, e quando ele consegue brigar, tentar partir pra cima, esse terceiro também se vê obrigado a fazer uma cobertura e se envolver no lance, e é onde que sobra espaço, aonde o terceiro saiu e o amiguinho dele que pega a bola pra fazer a finalização. A quantidade de drible que ele executa por 90 minutos é acima da média do campeonato. Olha só, o azul é ele. É o Johan Rojas. O vermelho é a média do campeonato e tá comparando com meias parecido com ele que jogaram a mesma minutagem. A quantidade de drible que ele tenta já é acima da média, consideravelmente, e a porcentagem de sucesso desses dribles também é consideravelmente acima da média. A tendência de um cara que tenta muito ir pro drible, a tendência é que a porcentagem de sucesso não seja tão alta assim. É claro que tem muitas variáveis, não é sempre dessa forma, mas quando o cara, além de tentar mais dribles do que a maioria, o percentual de drible que ele acerta também é acima da média, quer dizer que esse cara é um bom driblador. A galera que guarda a superstição aqui do lado vai ficar e assistiu a análise do Andrés Gomes nesse canal, qual é, Tiagão? Porque eu acho que o amigo aí, eu tava até vendo os comentários nesse vídeo, mas você falou que o Andrés Gomes é isso e aquilo, não ia contribuir, e olha, né, jogador super importante hoje no Vasco, e eu acho que assim, o estalo foi a Copa do Brasil, né? Diferente de outros jogadores, exemplo, Coutinho, o Andrés Gomes não, né? Terminou em alta e mostrando ser um jogador que não sente jogo grande. Então, realmente, um acerto aí da diretoria e do trabalho do Admar Lopes, né? Família vascaína. Então, assim, ele muito animado, né? Falando ali, se você quiser ver a análise completa e não viu ainda, esse canal é gigante aqui na plataforma, né? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Mas, basicamente, ele analisando esse ponto forte, né, do Rojas, do drible curto. E, poxa, para tirar, eu entendo melhor do Rojas, essa associação próxima ali da área, né? Que ele limpa, vai limpar 1, 2, tabela, sai na frente. Eu acho que é isso que ele quis dizer em relação às qualidades e características do Johan Rojas. Chamam a atenção que no time de hoje, confirmando, entrando o provável Vasco em campo, né, o Vasco não tem um jogador de velocidade. Ontem eu até comentei errado com vocês, né, falando da possibilidade do Johan Rojas jogar pelo lado direito. Não, eu estava confundindo, eu estava na minha cabeça que ele é canhoto. Ele não é canhoto, né? É perna direita, perna dominante. Então ele costuma jogar pelo lado esquerdo. E só que o David atua por aqui também. Então assim, o Diniz deve trazer na escalação estava o Johan Rojas pelo lado direito e o David pelo lado esquerdo. Assim, torcer para que jogando pelo lado direito, o Johan Rojas possa se adaptar. Porque se você pegar o Adson, lembra? O Adson e o Boina chegou por aqui, o Álvaro Pacheco colocou o Adson de ponta esquerda, mas foi uma tragédia. Uma tragédia, porque assim é você entender também, cara. Quando você, por exemplo, você tem o Andrés Gomes, então é o cara que ele tem o recurso da perna esquerda, né? Pode não ser a perna dominante, mas ela, né, não é só pra andar, não. Ele bate na bola ali com ela, tanto que, né, fez o cruzamento pro Verratti no gol contra o Fluminense. E a bola muito bem, arcada assim, né, fez a curva, então ele consegue, ou seja, ele consegue dar esse tapa na frente e efetuar o cruzamento. Assim pelo lado, né, direito. Só que o Adson, ele não consegue, ele não tem esse arranque assim, ele tem o drible, e aí ele consegue, né, tomar a decisão mais rápido possível. Então, assim, você pode reparar que quando ele joga pelo lado direito, e aí eu não sei se é o caso do Johan Rojas, o Adson ele corta muito para dentro. Ele não faz o fundo. Então, pelo lado esquerdo, como é que ele vai cortar para dentro se a perna dele é canhota? Vai ficar todo torto, com a perna direita aqui, né? E aí tirou totalmente o Adson do jogo. Isso pode acontecer com o Johan Rojas? Não sei. Eu nunca vi ele jogar, mas, né, eu entendo que por parecer assim um perfil até parecido, né, com o do Nuno, mas o Nuno é muito inteligente, o Nuno joga por aqui também, né? O próprio Adson, né? Vamos ver como é que vai ser esse encaixe do time do Vasco sem um ponta de velocidade, né? A família vascaína. Agora é torcer para que ele possa começar muito bem, ó. Inclusive, estou mostrando aí para vocês, né? Tá ali ansioso, né? Tirando uma foto com o casacão do Vasco. Espero que possa ser uma boa estreia e com gols, né, família? Por que não? Então vamos lá, para finalizar aqui, só passar para vocês o provável Vasco, mais uma vez, Léo Jardim, Pumita, Alan Saldívia, Lucas Freitas e Vitor Luiz.
Hugo Moura, Tietê e JP, né? A gente vai observar bastante também o JP. David, GB e Johan Rojas. Mas é aquilo, família. O David, eu até falei pra vocês, né? Tô terminando de gravar esse vídeo aqui, ó, 2 da manhã. Né? Nesse momento, o David tem a possibilidade de jogar. Mas dependendo do acerto, as coisas, né, andando, caminhando, o David não vai entrar em campo hoje. E aí quem vai atuar é o Garré. E aí entendo, se o Garré jogar, o Diniz vai trocar, né? Vai inverter. Garré lado direito, Rojas esse lado esquerdo, GB no centro, JB de meia armador. Assim, família, fica muito difícil da gente analisar, de falar alguma coisa, porque com certeza vai faltar entrosamento. Isso é super normal, esse time não treina, né, junto. É sempre difícil, né? A gente está vendo aí a dificuldade, por exemplo, do Flucê, que entrou ali com um time misto, entre outros times que, né, passaram por dificuldades, Grêmio e tudo mais, quando, né, mescla ou coloca o time inteiro reserva. Então, com certeza, o Vasco vai ter muita dificuldade no dia de hoje, mas eu espero que o Vasco possa comprovar, né, no campo, mesmo os reservas, por quê? Motivo de vocês tirem a camisa do Vasco. Ganhar do Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, né, família vascaína? Então vamos torcer aí pro Saldívia, né, performar, o Johan Rojas, quero observar o JP, e claro, todos os jogadores possam jogar muito bem, família vascaína, até porque o Hugo Moura aproveitando as oportunidades, de repente a gente consegue encaixar ele aí em outro lugar, não é, família vascaína? Fui!